Já estamos de volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher. O cenário do nosso programa de hoje é a Escola de Equitação Nissim Pazuello, cuja minha entrevistada trabalha, que deve ser muito chato trabalhar aqui nesse cenário, né, Tami? Gente, é uma delícia. Agora não devido ao horário, né, mas aqui a gente tem um ventinho constante. Eu tenho uns colegas de trabalho maravilhosos, são os sabiás, são os bichinhos que aparecem ali no picadeiro, é cheio de passarinho aqui quando tá cortando a grama, sem contar com os meus amigos cavalos, não é? E quantos cavalos tem aqui hoje, né? 20 cavalos, nós temos 20 baias, nós temos 20 boxes aqui, 20 cavalos estabulados, dos quais metade é proprietário, metade é cavalo da escola. Gente, a Tami, ela é equitadora e diretora administrativa aqui do Nissim Pazuello, que é um centro de equitação muito bacana, ventilado, arborizado, que fica na Adrianópolis aqui, Adrianópolis, né, ao lado aqui do nosso supermercado, né? Facílimo de achar. Facílimo de achar mesmo. Agora, Tami, sobre esses cavalos que ficam nessas baias, o proprietário, como é que ele faz para deixar os cavalos aqui? De repente, o cavalo não tem onde deixar. Então, aí é um serviço que a escola presta, né? A gente tem os alunos, então, que já aprenderam a montar e já estão na parte de equitação esportiva e participam de competições, então, nos estaduais, né, do ranking da Federação Amazonense de Hipismo e do Campeonato Amazonense. Então, eles já investiram naquilo que no bloco anterior até eu comentei com você. Quando você entra para o esporte, você já tem que começar a investir num parceiro, né, esportivo de potencial. Então, os meninos já fizeram isso e deixam seus cavalos estabulados aqui com a gente e a gente cuida desse cavalo para esse aluno. E Tami, você realiza um trabalho muito bacana aqui, que são com crianças especiais, né? Como é que vocês fazem? Essa criança chega aqui, tem que ter um encaminhamento médico, ou qualquer pode vir aqui e já se matricular, como é que funciona? Tu me permite terminar de contar então aquela historinha? Pode. Do bloco anterior, então. Quando eu resolvi que era isso que eu queria fazer, e eu vi o bem que fazia para as crianças normais, desenvolvimento psicomotor normal, eu fui procurar um caminho sustentável para continuar fazendo aquilo que antes eu investia. Eu tinha meu cavalo, meus cavalos, eu curtia a vida e eu gastava para isso. Então, quando eu resolvi que era isso que eu queria fazer, eu fui procurar esse caminho, né, autossustentável para essa empreitada. Então, eu fui entrar em contato com colegas para que a gente pudesse montar uma coisa que ela pudesse ser mais abrangente. Então, foi aí que entrou o meu contato com a ecoterapia. Eu busquei a equipe do professor Aguiar, que tinha então já instituído o Centro de Ecoterapia Manaus, que é uma associação, e eu fui convidá-los, olha, vamos trabalhar junto? Eu procurei ver como, né? Então findei descobrindo lugares dentro da cidade onde eu pudesse trabalhar, e um deles foi aqui com o seu Nissim. Então o seu Nissim falou, se você quer vir, pode vir para cá, eu abro as portas para você trabalhar aqui. E ele cedeu o espaço, então fui buscar parceiros. Então foi aí que eu juntei junto com a ecoterapia. E o que é a ecoterapia, né? É que assim como esse cavalo, o cavalo, ele faz parte da vida do homem desde a época das guerras, desde muito antes. Começou com transporte, com carga, e entrou nas guerras, não é? E quando na guerra o cavalo foi substituído pela parte mecânica, aquelas pessoas que já montavam a cavalo, elas descobriram que esse mesmo cavalo podia trabalhar a recuperação de pessoas que pós-guerra estavam traumatizadas, estavam debilitadas, estavam precisando de se reestruturar fisioterapeuticamente falando. Então começaram os trabalhos escritos a respeito daquelas pessoas que, em voltando de problemas de saúde, utilizavam o cavalo como ferramenta para se reabilitar, não é? Então hoje em dia a ecoterapia ela é uma ciência. Ela é trabalhada como ecoterapia no Brasil, através da ANDE Brasil, e ela usa um tripé. Você tem o equitador, você tem o fisioterapeuta e você tem o psicólogo que usam o cavalo como essa ferramenta para trazer esse ganho, seja neurológico ou seja fisiológico, para essa pessoa que está vivenciando alguma debilidade, alguma deficiência, ou porque ela sofreu algum problema, ou porque ela nasceu com algum problema, né? E essas crianças, então, precisam ser encaminhadas pelo médico? Então, a gente não tem médico na nossa equipe, mas é necessário, sempre que alguém nos procura, ou porque veio encaminhado pelo médico, ou porque viu uma entrevista, ou porque leu em algum lugar, a gente pede que traga num formulário próprio nosso o encaminhamento do médico, porque até existem algumas situações que contraindica. Por exemplo, se eu tenho um desvio de coluna muito acentuado, se eu tenho problemas que eu tenha epilepsia, né, que eu tenha alguns surtos assim, aí são contraindicados. Então a gente sempre pede
tem um formulário próprio nosso, que vem o encaminhamento do médico, dizendo que não há contraindicações. Se já tem um histórico fechado, se tem diagnóstico, se tem tudo, a gente pede que venha todo esse material médico, porque facilita que a nossa equipe organize o atendimento daquela pessoa. E como vocês percebem um avanço na saúde dessas crianças também? Olha, isso depende de cada caso, não é? Existem situações em que a gente sabe que só o que a gente pode promover é a qualidade de vida, e existem situações em que a gente sabe que pode promover reabilitação. Então, quando essa pessoa, que não necessariamente é uma criança, não é? Quando essa pessoa nos busca procurando tratamento, é feito primeiramente uma avaliação, e nessa avaliação, que é com o nosso psicólogo, nosso fisioterapeuta, vão ser traçados objetivos, não é? Então vai de cada caso, de cada situação. Qual é o problema daquela criança? Ela tem problema de equilíbrio? Ela tem problema de fala? Não é? Qual é aquele caso que vai ser tratado? Então são montadas e organizadas as sessões, como que aquilo vai ser trabalhado, e são organizados os primeiros objetivos. Você quer um exemplo bem simples? Por exemplo, chega uma criança com PC que ela não tem tonicidade. Ela tem até dificuldade para respirar, ela não tem tonicidade nenhuma, porque a respiração da gente, até a fala da gente, começa aqui nas pernas. Não é porque você vem de toda uma tonicidade muscular de todo o corpo. Lembra quando eu falei que eu fui andar a cavalo e fiquei toda doída? Então, porque assim, quando você está a cavalo, o cavalo ele faz um movimento que é chamado tridimensional. Então, a cada passada do cavalo, o cavalo faz para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Então você está aqui em cima, toda vez que o cavalo se mexe, automaticamente o teu labirinto, o teu organismo, ele traz você de volta para o centro de gravidade, que é o que o fisioterapeuta chama de voltar, né? Voltar para o ponto de equilíbrio, tá certo? Então faz ajuste tônico. Então o cavalo vai para frente, o corpo vai para trás. O cavalo se contrai para dar a passada, o corpo vai um pouquinho para frente. O cavalo muda a passada para a direita, o teu corpo vai para a esquerda. E assim você está sempre compensando. Então, quando esse cavalo completa um jogo de passada, você fez um movimento para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, isso vai mexendo devagar com todos os músculos do teu corpo. Então, para essa criança que ela não tinha nenhuma tonicidade, isso vai trazendo exatamente isso. Vai buscando essa tonicidade. Então, daqui a pouco você tem criança que chega aí e o profissional, o fisioterapeuta que está trabalhando, está o tempo todo segurando essa criança. Aí daqui ali a um tanto de sessões, essa criança já começa a segurar o tronco. E ela vai segurar o tronco para respirar melhor, para se alimentar melhor. 1001 coisas vão mudar nessa vidinha dela, que vão melhorando de qualidade. Então esse fisioterapeuta vai ajustando isso, quais são os objetivos que ele tem. Quando ele chega naquele objetivo, aí ele vai traçar um próximo objetivo. Deu para entender? Deu para entender, sim. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no terceiro bloco. E se você se interessou e de repente você tem casos na sua família que precisa, e também não só casos de crianças ou jovens ou idosos especiais, mas também para qualquer pessoa que quiser vir se exercitar e aprender um outro esporte. Sair do sedentarismo, pode-se dizer assim, né? Ou qualidade de vida. Qualidade de vida, muito bacana. Então não sai daí que daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher, terceiro bloco. Te aguardo.